Representantes do governo americano e do Irã se reuniram hoje em Genebra, na Suíça, para a segunda rodada de negociações nucleares. Uma autoridade americana disse à CNN que Teherã deve apresentar propostas nas próximas 2 semanas para tentar resolver as divergências que ainda restam entre os dois países. Priscila Yazbek tem mais informações ao vivo, direto dos estúdios da CNN em Nova York. Boa tarde para você, Priscila, bem-vinda. Oi, Débora. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. O ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, também comentou o resultado dessas negociações que acontecem em Genebra e ele falou que os princípios centrais negociadores foram estipulados nessas conversas, mas disse que a fase de redação e elaboração do texto para um acordo vai ser mais difícil. Ele falou que as conversas em Genebra foram mais sérias do que a rodada anterior de conversas que aconteceu em Omã na sexta-feira retrasada e disse que as negociações foram positivas nessa terça-feira, mas falou que um acordo não vai ser alcançado rapidamente. Ele também disse que uma data para a próxima rodada de conversas ainda não foi definida, mas ambos os lados concordaram em preparar rascunhos do acordo e trocá-los antes do próximo encontro. Do lado dos Estados Unidos, fontes que acompanharam as discussões conversaram com a CNN e disseram que houve uma percepção de que houve progresso nessas conversas, mas há muitos detalhes ainda a serem discutidos e essa fonte corroborou também o que disse o ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi, disse que os iranianos vão enviar nas próximas 2 semanas propostas detalhadas para tratar de algumas das lacunas que foram apresentadas durante essas conversas em Genebra. Assim que as negociações começaram, houve uma informação divulgada pela mídia estatal iraniana de que o Estreito de Hormuz foi parcialmente fechado por causa de exercícios militares da Guarda Revolucionária Iraniana. Esses exercícios militares aconteceram também nessa segunda-feira e são uma forma de o governo iraniano pressionar os Estados Unidos em meio a essas negociações, já que o Estreito de Hormuz é a rota mais vital para a exportação de petróleo, para transporte de petróleo do mundo, responsável por 1/5 do petróleo que é transportado dos países produtores de petróleo para a Europa e também para a Ásia. Portanto, o mercado de petróleo chegou a reagir. Ontem, o preço do petróleo do tipo Brent, que é a referência global principal para os investidores, chegou a subir 1,33%, chegou a subir 33% e está caindo mais de 2% ali perto dos $67,77. Então, essa queda mostra que, de certa forma, os investidores estão percebendo que pode haver algum tipo de progresso e algum acordo entre Estados Unidos e Irã, apesar de toda essa tensão militar e apesar desse fechamento parcial do Estreito de Hormuz. Além da pressão militar por parte do Irã, vale falar também que houve pressão militar por parte dos Estados Unidos com o envio de 2 grupos de ataque à região do Oriente Médio, um em janeiro e o outro a partir da sexta-feira, quando os Estados Unidos confirmaram que estavam enviando o porta-aviões Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. Então é como se os Estados Unidos tivessem posicionado 2 bases militares flutuantes ali na região como uma forma de pressionar o Irã. E quais são os principais impasses nesse momento? Os Estados Unidos gostariam de ampliar um acordo para que ele ficasse melhor do que o acordo que foi firmado em 2015 na gestão de Barack Obama e que os Estados Unidos se retiraram unilateralmente em 2018 no governo de Donald Trump, para que o governo Trump possa dizer que um novo acordo é superior ao acordo anterior. É por isso que Donald Trump quer o comprometimento do Irã com enriquecimento zero de urânio, também que o Irã desmobilize o seu arsenal de mísseis e também uma discussão sobre o apoio do Irã a grupos armados na região. E aí, só para finalizar, Débora, o que algumas fontes disseram à CNN é que os iranianos, antes das negociações, tinham indicado que poderiam transferir parte dos estoques de urânio para a Rússia ou que poderiam também interromper o enriquecimento de urânio por um período determinado, e que eles poderiam conversar sobre aspectos econômicos, interesses em petróleo, gás, mineração e também em aviação, mas nada foi detalhado sobre exatamente o que eles conversaram e quais seriam essas lacunas que foram reportadas pelas fontes do lado americano. Claro que a gente segue acompanhando todos os detalhes dessa importante negociação e qualquer novidade eu volto a acionar vocês. Importantíssima, né? O mundo
clima de tensão por causa dessa conversa, né? Obrigada, Priscila Yasbeck, ao vivo dos estúdios da CNN em Nova York.